gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos falar dos eventos que estavam ocorrendo aqui em Alagoas nessa passagem da monarquia para a república. Bom, para isso é fundamental que a gente volte em 1817, porque em 1817, lá em Pernambuco, as pessoas estavam meio retadas com a quantidade de portugueses que se tinha na administração e também com as condições sociais da população. Tudo isso levou aí a uma revolta e essa revolta fez com que eles quisessem se separar, né? E também ter um governo ali provisório, de um ideal ali republicano, com ideias iluministas. E isso influenciou fortemente em Alagoas, sendo que aqui em Alagoas esse movimento foi sufocado, ao ponto que gerou a emancipação política. Mas tinham famílias envolvidas nesse movimento com ideias republicanas que eram muito fortes. E uma dessas famílias é a família da dona Ana Lins, que é a mãe do Visconde de Sinibu. Esse cara que mal tem praça e mal tem nome na cidade, né? E aí, tanto que o engenho deles ficou conhecido como um trincheiro republicano. Eles prometiam aos escravos que quem lutasse ao lado deles ia ser liberto, várias coisas do tipo, até que começou a ser perseguida ao ponto de ser presa, pediu para levar o filho junto com ela, porque na época ele era muito novo, né? E o esposo dela nesse momento fugiu, né? Fugindo das perseguições. Até que ela foi solta da prisão, né? Porque ela era pobrezinha, a garota. Foi solta. E aí, quando foi solta que voltou pro engenho, tava tudo assim, ó, maior bagunça. Demorou aproximadamente uns 9 anos para que se reestruturasse. Ele só ficou realmente reestruturado em 1826. Então, tava ocorrendo aí essas perseguições já aqui em Alagoas nesse período. Aí a gente entra na década de 30. Quando a gente entra na década de 30, entre 1832 e 1835, a gente vai ter aqui em Alagoas a Guerra dos Cabanos, que era onde os índios, os trabalhadores livres ali, eles estavam procurando acesso à terra, acesso à água. Inclusive tem um vídeo bem detalhado no canal que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, falando um pouco sobre essa Guerra dos Cabanos. Mas tudo isso só vai começar a piorar, a situação política aqui só vai começar a ficar mais instável, porque em 1839 a gente ainda vai ter aquele movimento de sedição e contra-sedição, para ver onde ia ficar a capital, se era em Marechal ou se era em Maceió, e no final ficou em Maceió. E aí, minha gente, a treta vai começar a ficar grande, viu? E quando a gente chega ali no ano de 1844, a gente vai ter o conflito entre os lisos e os cabeludos, Partido Conservador e Partido Liberal. E deixa eu contar um segredo. Todo liberal aqui no Brasil é conservador. Queria botar um meme aqui, mas eu acho que vocês já sabem qual é. E aí começou esse atrito, inclusive o Sinibu, né, o filho da dona Ana Lins, se envolveu nesse conflito. O conflito teve derramamento de sangue, ocorreu aí nos engenhos, e já tinham desses partidos falando nessa questão aí da república. Enfim, aí acabou nesse período aí de 1844, a gente vai chegar em 1850. Aí Dom Pedro II, que era o imperador, vai começar a romper com a elite. Porque nesse ano ele vai botar ali a Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei, ela proibia o tráfico de negros. Então, nesse momento, a elite já vai começar a dizer: Dom Pedro, o que é que você tá fazendo? Você tá acabando com a minha mão de obra. E aí as coisas já estão ficando meio instáveis, não só em Alagoas, mas no país como um todo. Mas aqui em Alagoas isso vai refletir muito. Porque no ano de 1854, ou seja, 4 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, a gente estava no ápice dos engenhos. A gente tinha 479 engenhos. A gente tinha 479 engenhos aqui em Alagoas. E aí os colonos estavam reclamando que não tinham mão de obra suficiente. Tanto que tem uma conversinha entre o presidente da província, que é a mesma coisa que o governador, Samuel Albuquerque, junto com o comendador, né, o barão de Araguá, pedindo colonos, pedindo para que imigrantes viessem, o que não foi atendido, porque a maioria do braço que teve aqui em Alagoas foi escravo mesmo, foi minimamente... Ai, a moto passou. Foi minimamente de imigrantes, assim. E nesse mesmo ano, onde estava aí querendo essa mão de obra, onde estava no topo dos engenhos e Dom Pedro já desagradando, começou a surgir também uma movimentação, um ambiente aqui mais urbano em Maceió. Então a gente já tem uma associação mutualística ali surgindo, mas ainda por baixo dos panos, porque Dom Pedro ainda não tinha autorizado que essas associações mutualísticas, ou seja, quem tem empregos parecidos ali, se associassem. E aí a gente vai entrando em 1859.
Quando a gente vai chegando em 1859, o que acontece é que tem uma crise, mais uma crise dentro do engenho, mas dessa vez essa crise vai desgraçar de uma vez, vai desandar todo o processo. Porque a gente tinha assim uma vasta cultura aqui de cana-de-açúcar, mas a gente também tinha outros produtos. Então a gente tinha o milho, a gente tinha a farinha, a gente tinha o tabaco, o algodão. E nesse momento a gente vai ter uma crise muito grande na farinha. Mas dessa vez o engenho não vai conseguir se reerguer, porque tem três coisas aí fundamentais que estão acabando com ele. Primeiro, o ciclo econômico do Brasil está descendo, então agora a gente está querendo café, comprar café. Tem a questão da usina, que era totalmente o oposto do que ocorria aqui em Alagoas, que nesse momento só tinha duas máquinas de vapor. Aqui em Alagoas o cenário do engenho era o bang, e esse bang ele depende do boi, ele depende da água. Ele não depende da usina, ele não tem essa tecnologia toda, certo? E também tinha uma cólera. Nesse ano de 1859 teve uma cólera que matou vários senhores de engenho, que matou vários escravos, que matou muita gente aqui em Alagoas. Tanto que quando a gente chega ali em 1863, vai ter vários anúncios no Diário de Alagoas, vendendo mesmo os engenhos e vendendo assim, dizendo que tem braço, tem 20 braços escravos, tem 20 bois, e vendendo assim a preços muito mínimos, certo? Para aquela época. Então eles estão realmente querendo se desfazer porque os senhores de engenho nesse momento começaram aí a ficar muito endividados. E aí quando a gente vai passando aí de 1863, a gente vai chegando, né, em um ambiente que ele vai se urbanizando, já que eu estou vendendo esse engenho. Mas essa urbanização aqui em Maceió sempre foi muito dependente, ainda assim, do meio rural. Era uma coisa bem ruralizada. E aí em 1869 vai surgir, né, aqui em Alagoas, oficialmente, finalmente o seu Dom Pedro vai deixar, associações mutualísticas. E essas associações eram associações aí agrupadas por coisas de trabalho, tipo os comerciantes, para se ajudar e tal, aí tinha a questão da previdência, enfim, todas essas questões eram discutidas. Quando a gente chega em 1870, é um fato que talvez não faça muito sentido para esse vídeo, mas eu não posso deixar de contar porque eu achei engraçado. Tinha uma modalidade de roubo que estava se espalhando muito aqui em Alagoas, que era a modalidade de roubar cavalos. Também, assim como a questão da venda de engenhos, roubar cavalos estava sempre nos anúncios, o pessoal procurando e pagando muito caro pro cavalo, porque o cavalo nesse momento era o que estava carregando aí as questões do bang e coisas do tipo. Mas aí, minha gente, quando a gente vai chegando ali em 1875, o cenário do bang é muito destrutivo. A gente vai ter uma monocultura que está dando um prejuízo absurdo. A gente vai ter gente querendo vender engenho. A gente vai ter também o Papa, né, brigado com Dom Pedro, porque nesse momento ele vai ter feito a bula sílabus, dizendo que não se agradava dessa junção entre a monarquia e a maçonaria, mas Dom Pedro era maçom, então, inclusive se você é maçom e está assistindo esse vídeo, dê o seu like, por favor. E aí, teve toda essa questão com a maçonaria. E para piorar, em 1875 já tinha acabado há 5 anos a Guerra do Paraguai. E lembra que as pessoas que ficaram mais conhecidas, os bambambãs dessa guerra, eram os marechais daqui de Alagoas. Sendo que eles não estavam sendo valorizados. Eles falavam, a gente morreu, a gente matou pra caramba, e ninguém tá valorizando, não estão nem citando o nosso nome nesse negócio aqui. Eles estavam querendo ali poder e eles não estavam tendo poder nesse ano aí de 1875. Então as coisas começaram a ficar muito instáveis, aqui em Alagoas sobretudo, que lembra da Associação Mutualística? Pois bem, teve uma festa nesse ano de 1875 e nessa festa uma dessas pessoas começou a gritar Viva a República! E aí começou uma perseguição muito forte em cima desses ideais republicanos que já estavam muito instalados. Aí, a gota d'água da situação. A gente vai chegar em 1888 e aí Dom Pedro, né, e a princesa Isabel, com toda a questão, com toda a pressão financeira e também moral, vão fazer, né, a questão da Lei Áurea. E aí vai libertar os escravos. Então os militares que estavam com raiva vão se juntar com a elite, que perdeu terra, que estava tentando vender engenhos porque estava aí muito endividada. E aí, minha gente, quando junta militar mais elite, o que acontece? O que acontece? Grita aí, grita aí. O que acontece? Golpe. Exatamente, acontece um golpe. Então no dia 15 não, errei. Então no dia 14 de novembro de 1889, a elite se juntou com os militares deram um golpe de estado, e esse golpe retirou a monarquia e instaurou a república. E aí o que aconteceu em Alagoas? No dia seguinte, os juristas se juntaram, fizeram um governo provisório e botaram na mão
de um comendador, que era o comendador Valeriano. Sendo que lembra que o Marechal Deodoro, que era aí o primeiro presidente da República, ele era alagoano. Então ele tinha ali os familiares dele, o nepotismo tá no Brasil há muito tempo, gente. E aí ele pegou e tirou, né, o que os juristas deixaram, afinal, ele quem mandava, e botou o irmão dele, que era o Pedro Paulino. Então, nesse momento, o Pedro Paulino vai ficar aí como o primeiro governador daqui de Alagoas. Uma coisa a lembrar é que essas pessoas que têm mais poder nesse momento, elas vão ganhar um certo prestígio na sociedade, porque vão ganhar uma certa participação maior, certo? Agora, quem é pobre continua pobre e quem é rico continua rico. Então, essa transição entre a monarquia para a república, para a classe mais baixa, ela teve sim diferenças políticas, mas não teve uma diferença na vida social não, viu? Eles continuaram trabalhando aqui em Alagoas, trabalhando, ó, e muito. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Um cheiro! Atiraste-me uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. Essa pedra é uma pedrada. Eu já tentei tantas vezes gravar esse vídeo hoje que eu soltei até um incenso ali do Viva da Arte pra me dar uma acalmada. Eita, vídeo dificinho. Mas vamos lá. 1, 2, 3 e... Deus, é hoje. Deixa o carro passar. Vou me estressar mais não.